No Rio Grande do Norte, a Justiça do Trabalho tem recebido inúmeras ações civis públicas do Ministério Público do Trabalho. O objetivo é combater irregularidades no meio ambiente de trabalho e manter a legislação vigente. A nossa conversa de hoje é sobre algumas decisões daqui da Justiça do Trabalho que condenou empresas que não cumpriram essas regras. Quem está conosco para falar sobre o assunto é a Procuradora Regional do Trabalho, Ileana Neiva Mozinho, aqui do Ministério Público do Trabalho do Rio Grande do Norte. Procuradora Ileana, mais uma vez, obrigado pela sua presença aqui no Justiça do Trabalho. Obrigada, satisfação é toda minha. Doutor Leandro, o MPT tem entrado aqui na Justiça do Trabalho com inúmeras ações civis públicas e algumas empresas sofreram condenações, né? São muitas e diversas irregularidades constatadas no meio ambiente de trabalho aqui no estado do RN. Veja, a atuação do Ministério Público do Trabalho hoje se orienta para um planejamento estratégico. Nós verificamos, pelos dados da Previdência Social, quais são os setores econômicos em que há maior adoecimento dos trabalhadores. A partir disso, são feitos projetos de âmbito nacional. Então, todas as procuradorias regionais do trabalho executam ações em relação a essas atividades econômicas em que há maior acidentalidade e adoecimento dos trabalhadores. Por isso, nós temos um grupo de trabalho de vigilantes. A categoria dos vigilantes adoece muito e adoece, inclusive, com transtornos mentais relacionados ao trabalho, o que é muito grave para o sistema de segurança privada. E as empresas não têm atentado para a necessidade de regulação da jornada de trabalho, que é um dos fatores de estresse, é um dos fatores de adoecimento dos trabalhadores, é um dos fatores, inclusive, que impede uma alimentação correta, que também tem gerado afastamentos previdenciários por problemas no sistema digestório. Então, é uma gama de problemas que são detectados pelo Ministério Público a partir dos dados da Previdência Social. E, portanto, nós elegemos setores econômicos aos quais vamos dar uma atenção prioritária, como é o caso da atuação em face dos supermercados, dos setores de vigilância, da construção civil, do setor sucroalcooleiro, né, da cana-de-açúcar. Então, a partir dessa orientação nacional, desses estudos nacionais, nós organizamos os grupos de trabalho e nas diversas unidades da federação os procuradores executam esses projetos de forma coordenada. Muitas vezes, nós temos inquéritos contra a mesma empresa em diversos estados da federação. O Ministério Público lutou muito pela atual versão da OJ 130, que, interpretando corretamente o sistema de ações coletivas, estabelece que se a ação for ajuizada na capital do Estado, ela pode ter abrangência nacional, porque a lesão é de abrangência nacional. E dessa forma, instituímos, inclusive, grupos de trabalho em faces de empresas. E se obtém liminares em ações civis públicas, mediante uma prova coletada em diversos estados da federação. Por exemplo, no caso das empresas de segurança, Prosegur e Brinks, por exemplo, as ações civis públicas ajuizadas no Estado contaram com a instrução, né, de diversos autos de infração que foram lavrados em diversos estados da federação. Fiscalizações da Polícia Rodoviária Federal, da Polícia Federal em diversos estados, mostrando o desrespeito reiterado à jornada de trabalho nessas empresas. São empresas de abrangência nacional, né? Exatamente. Não tem sentido que na administração da justiça se tenha demandas pulverizadas em diversos estados, quando que se sabe que a conduta patronal é una, que existe um centro de decisões da empresa que determina como é que deve ser o controle da jornada de trabalho, que determina como é que deve ser o tratamento do programa de controle médico de saúde ocupacional de uma empresa, como é que deve ser o tratamento da prevenção dos riscos, né? Essas ordens, elas emanam de um centro de decisão da empresa e, normalmente, o que nós detectamos é que em vários estados da federação há descumprimentos iguais. Doutora, esses segmentos que a senhora citou, naturalmente, esses que a senhora citou são os que mais têm descumprido as regras, né, digamos, no meio ambiente de trabalho. Em muitas dessas ações, as empresas são condenadas por dano moral coletivo, né, por descumprir essas normas, claro. Na sua opinião, como se avalia isso? Ou seja, o que é que motiva esse descumprimento da norma? Isso já foi objeto de várias pesquisas, inclusive a sociedade americana, né, os estudos científicos das universidades americanas têm demonstrado que as empresas descumprem a legislação quando não há uma punição eficaz, quando o custo de manter determinada conduta é muito mais caro do que o custo das ações trabalhistas. Então, quando nós pedimos a indenização por dano moral coletivo, nós queremos que a indenização tenha o efeito pedagógico punitivo, punitivo no sentido de que o valor da indenização seja superior ao proveito que a empresa auferiu ao descumprir a lei.
né? Então, por exemplo, empresas que constantemente descumprem os limites da jornada de trabalho, depois os trabalhadores ingressam na Justiça do Trabalho, fazem acordos, ou alguns deles nem ingressam na Justiça do Trabalho e prescreve, né, o direito de ação, essas empresas elas acham que é uma boa prática continuar exigindo horas extras e não pagando, porque não houve uma efetiva repressão do sistema de justiça a essa conduta, até porque muitos trabalhadores não conseguem ter uma assistência sindical efetiva, nem chegam até o Ministério Público para que possa ser proposta a ação. Então, a partir das ações coletivas, nós temos verificado uma mudança de conduta de muitas empresas, que muitas vezes mudam a conduta a partir da própria liminar concedida pelo julgador. Então, não raro, o Ministério Público verifica no curso das ações que com a liminar há uma mudança substancial da conduta, o que demonstra que quando o Poder Judiciário, né, determina logo no início do processo a correção de uma conduta, isso não só evita maiores danos aos trabalhadores, como restabelece a força e a confiança que a sociedade deve ter no sistema de justiça. Doutora, recentemente foram 2 casos emblemáticos, inclusive, de um procedimento importante, né, que é o caso do registro irregular de jornada. A empresa Gerdau foi multada em 3,7 milhões por prática irregular. Dá para a senhora historiar esse caso? E uma outra coisa eu queria que a senhora respondesse antes. A que se deve o êxito aqui da Justiça do Trabalho do julgamento dessas ações, ou seja, de serem julgadas procedentes essas ações civis públicas oriundas do Ministério Público do Trabalho? Bem, inicialmente pela própria conformação do Ministério Público do Trabalho e da possibilidade de ele utilizar o inquérito civil público, né? Pelo inquérito civil público, nós podemos requisitar informações a diversos órgãos. Então, surge perante a Justiça do Trabalho uma ação mais bem instruída pela possibilidade do Ministério Público requisitar uma fiscalização ao Ministério do Trabalho, requisitar dados ao Ministério da Previdência Social, poder requisitar a atuação de parceiros como a Polícia Rodoviária Federal e da Polícia Federal, que são órgãos também que fazem as suas investigações e podem nos entregar dados das suas investigações relacionadas à jornada de trabalho, por exemplo, de motoristas, de vigilantes de carros fortes. Então, nós temos a possibilidade, mediante a requisição, de fazer uma requisição de provas, de dados e documentos em bancos públicos, em bancos de dados públicos e privados, que nos permite levar uma prova mais contundente para o Poder Judiciário apreciar. De outra forma, também, nós somos uma instituição de âmbito nacional. Então, é possível encetarmos investigações em diversos estados e reunirmos os dados coletados, ouvir testemunhas em vários estados da federação e trazer esses dados para uma única ação, para apreciação de um único julgador e, posteriormente, de um tribunal. Então, a prova mais bem coletada, a instrução processual mais bem feita, ela leva, com certeza, a esse êxito das ações civis públicas. Sem nenhum demérito, claro, as reclamações individuais ou as ações ajuizadas pelos sindicatos. Mas eles não têm esse instrumento da requisição de informações e perícias e fiscalizações em órgãos públicos e privados. Essa pergunta foi no sentido de que alguns setores, inclusive da imprensa ou até mesmo empresarial, criticam muito as ações civis do Ministério Público do Trabalho, que normalmente são acolhidas aqui da Justiça do Trabalho, né? São exatamente por isso, porque elas são precedidas, né, lógico, por todo um inquérito, por toda uma investigação, ou seja, as provas são coletadas, como a senhora própria falou. Exatamente, porque no momento que é concedida, por exemplo, uma liminar, o Ministério Público, ao mesmo tempo que é parte, ele também pode requisitar, ou então pedir ao julgador que requisite, que já verifique o cumprimento da liminar. E muitas vezes há uma liminar e as empresas não cuidam de cumprir imediatamente o que foi estabelecido na liminar. E note que os juízes do trabalho são bastante parcimoniosos e normalmente quando defere uma liminar dá um prazo de 30, 60 dias para a partir desse prazo começar a surgir, a ser computada a multa pelo descumprimento da liminar. Então, se tem uma razoabilidade muito grande. Mas muitas vezes as empresas descuidam disso. Há uma liminar, uma decisão judicial e elas continuam reiterando a prática ilícita. Quando vem a condenação ou o cálculo das multas por descumprimento das decisões proferidas pela Justiça do Trabalho, aí dizem que foi absurdo o cálculo, né, que a Justiça do Trabalho está sendo muito rígida, que o Ministério Público está impedindo o desenvolvimento, a abertura de empregos. Mas o que o Ministério Público do Trabalho e a Justiça do Trabalho fazem nada mais é, o primeiro, buscar o cumprimento da lei, a segunda, aplicar a lei, né? Então, a lei do nosso país é essa, nós temos que aplicá-la e, pelo contrário, nós temos que resguardar esse patamar civilizatório que nós chegamos. Nós não podemos retroceder para ter uma jornada de trabalho sem limites, como era no século XIX.
Nós temos que ficar sempre atentos para questões relacionadas à jornada de trabalho, porque uma jornada de trabalho excessiva, ela repercute na saúde do trabalhador. E a saúde do trabalhador, além de ser um bem individual para ele, um bem para a sua família, é um bem para a sociedade. Porque não se pode perder mão de obra numa sociedade de forma precoce, com isso onerando o sistema de previdência social, com isso onerando o sistema público de saúde, que é custeado pelos orçamentos. Quando se fala em austeridade fiscal, nós temos que ver que a austeridade fiscal também é nós termos uma previdência equilibrada, é nós termos o Sistema Único de Saúde que atende às demandas das pessoas doentes, mas que esse adoecimento seja natural da sua faixa de idade, até do seu estilo de vida, que deve também ser objeto de políticas públicas para melhorar a forma de alimentação das pessoas, etc. Mas não é justo que o Sistema Único de Saúde e a Previdência Social arquem com custos de adoecimento de trabalhadores porque empresas se negam a colocar proteções em máquinas. A cumprir a regra, né? A cumprir a lei. Doutora Helena, nós vamos precisar fazer um breve intervalo e dentro de instantes nós voltamos com Justiça e Trabalho.